Olá pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. Estou aqui na zona sul de São José, na Praça do Jardim Satélite. Pracinha tranquila, uma sombrinha boa aqui para falar com vocês. E esse tema que eu quero falar hoje é sobre a evolução dos estudos. Aos poucos nós vamos aprofundando esses temas. Se for aprofundar esse tema mesmo, é um tema muito longo. Mas hoje eu quero falar apenas sobre uma parte desse tema, né? Que é sobre como que funciona a evolução dos estudos. Ele é uma escada, né? Você aprende cada dia um degrauzinho, né? A maioria das pessoas costuma usar esse termo. Eu já acho que é diferente. Eu acho que o estudo da música ele funciona assim. Você começa bem devagarzinho, aqueles degrau bem pequenininho. Só que a partir do momento que você vai construindo essa base, chega uma hora que você começa a evoluir dessa maneira. É como se fosse, como o pessoal fala em finanças, juros compostos, né? Então, o tempo que você demora para chegar do nível 1 até o nível 10 não é o mesmo que você vai demorar do 10 ao 20. Do 10 ao 20 é muito mais rápido. A demora do 1 ao 10 vai ser mais ou menos igual, por exemplo, do 1 ao 40, depois do 40 ao 100. Eu costumo falar que é assim. Por quê? Porque o começo você não sabe nada. Você não sabe tirar som do instrumento, não sabe onde estão as notas. Então tudo é muito difícil. A aula, às vezes, com o professor uma vez a cada semana. Então você aprende aqui duas, três notinhas e fica a semana todinha tentando tirar aquele som naquelas três notas. E parece que não vai, parece que não vai, parece que não evolui. Depois você já começa a aprender mais notas no grave. E aí você já sabe aquelas notinhas aqui em cima. Então você está aprendendo notas novas. Depois vem a questão do registro, você aprender as notas agudas. Então todo esse processo demora. Tudo isso demora muito tempo. Aí depois começa a vir os acidentes. Aí você começa a aprender a primeira escala natural, Dó maior, depois Fá maior. Depois, por exemplo, Sol maior, que é um sustenido. Quando você percebe, você já está tocando escalas, já está conseguindo fazer notas na região média e aguda. E aí eu acho que o estudo começa a evoluir mais rápido. Porque em uma semana que você ficava treinando somente três notas, agora você já está treinando três escalas, já está trabalhando uma extensão que vai desde o grave até o médio, já começa a pensar um pouco na sonoridade, já começa a trabalhar alguma musiquinha mais simples, porque você já sabe algumas notas. E quando você aprende a primeira música, demora um pouquinho. A segunda, a terceira também. Só que a quarta e a quinta, você já consegue aprender ela muito mais rápido. E aí começa a evolução. Daqui a pouco você está pegando algumas músicas simples que você nunca tocou, tocou duas vezes, está saindo as notinhas, você já conhece a melodia. Ou seja, não é o mesmo trabalho da primeira música. Então sempre a música, eu considero assim, que ela vai subindo devagarzinho, depois ela pega o impulso, depois ela mantém, depois ela pega outro impulso, né? E assim vai. Então sempre ela vai ficando mais natural de fazer, fica mais divertido também, porque a parte mais chata é o começo, que você não sabe nada. Você quer tocar músicas, quer tocar, quem é da igreja quer tocar hino, e nada sai, então você tem dificuldade, o som apita toda hora, os dedos não ficam na posição correta. Daqui a pouquinho os dedos começam a firmar, você já começa a tocar um hino, dois hinos, três hinos, daqui a pouquinho um hino você já aprende sozinho, daqui a pouquinho já aprende um outro hino sozinho. E assim começa a evolução. Depois você toca todos os hinos ou toca os métodos mais básicos na evolução do estudo, você já consegue tocar muita coisa sozinho, às vezes sem o auxílio do professor. Claro que o professor vai continuar te auxiliando na sua evolução, no que você deve estudar, na metodologia mais avançada, mas no geral você já começa a fazer muita coisa sozinho. E assim você vai passando os níveis. Chega no nível médio, quando você começa a fazer métodos igual o Denitzsch, o Rose, você já começa a evolução ainda mais rápido, né? Porque você já tem uma boa base. Então muitas coisas mais simples você já consegue fazer sozinho, sem a ajuda de ninguém. Porque você já está numa evolução muito grande. Você já está num patamar que você já domina as escalas, arpejos, articulações. Você já tem um domínio técnico do instrumento básico. Você já tem um domínio da extensão. Então você já está começando a trabalhar coisas mais avançadas como sonoridade mais aprofundada, articulação mais leve, clareza nas articulações. Já começa a trabalhar coisas de mecânica. Ou seja, no começo você às vezes começa com apenas um método. Por exemplo, quem começa com o Rubank, começa apenas com o método Rubank, por exemplo, depois já entra o Rubank e o Galper, como eu ensino, né? Estou usando a metodologia que eu uso. Então já são dois métodos. Quando chega nessa fase, você está tocando 4, 5 métodos ao mesmo tempo. Aí já está fazendo transposição, muitas músicas você já está pegando sozinho, então o estudo você já está assim,
E a partir do momento que você termina um metro igual o Demitz e o Rose, você já consegue fazer ainda mais coisas sozinho, né? Então você já consegue tocar numa orquestra, você já consegue resolver passagens complicadas do instrumento sozinho, você já consegue tocar muita coisa à primeira vista. Quando você está numa orquestra sinfônica, você tem que tocar muita coisa à primeira vista, música que você nunca tocou. Você vai lá de primeira vista, você toca músicas dificílimas, porque você já tem uma base muito boa. Então você já alcançou um objetivo muito grande. Então eu creio que a música é dessa maneira. Então, quem está evoluindo devagarzinho, você não vai estar esse degrauzinho sempre. Você tem que pensar assim, vai ter uma hora que eu vou, né, decolar. Daqui a pouquinho eu vou ampliar mais esse ângulo. E eu vejo a música dessa maneira, ok? Chega uma época que você faz aulas para você trabalhar coisas muito detalhadas dos instrumentos. E muitos músicos que trabalham em orquestra não fazem mais aulas, embora de vez em quando sempre procura alguém para ouvir eles, para tirar alguma dúvida, mas ele já consegue se virar. Aí nessa fase você já está dando aula, você já está conseguindo resolver diversos problemas musicais, não só seu, mas de alunos. Você já consegue explicar como você conseguiu resolver aquele problema. Você já tem uma noção de como funciona a palheta, de como tratar ela, de como tratar um instrumento, de como falar para o aluno, oh, o seu instrumento tem que estar com a chave assim, assim, o seu instrumento... Você consegue ver os problemas que tem no instrumento dele com muita facilidade, rapidamente você consegue enxergar isso no seu e no dele. Então, tudo é uma questão de prática e ser constantes, tá bom? Então, um assunto tem que ser o mais breve possível, mas o caminho é esse. O caminho da música eu não creio que ele seja devagarzinho assim e mantenha isso aqui sempre. Não, sempre tem uma hora que ele dá uma decolada, depois ele vai manter nesse ângulo. Então isso que é interessante para quem está começando. O começo sempre é a parte mais difícil para mim, eu sempre falo isso. A pessoa que passa por aquele nível iniciante, o primeiro método, o segundo método, depois dificilmente ela desiste, porque o mais difícil ela já passou. E se ela conseguir chegar nesse método, terceiro, quarto método, é porque realmente ela persistiu, ela conseguiu vencer essa etapa e ela foi muito bem sucedido nisso. Então assim, o meu conselho para quem está começando e está com muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, vai vencendo um ponto a cada dia. Que daqui a pouquinho todos esses pontos vai somar, daqui a pouquinho você consegue dar essa decolada. Então, se o problema seu está entre o Do e o Ré, trabalha o Do e o Ré, trabalha bem ele, depois vai ser entre o Si e o Do, depois vai ser entre fazer um Tu, um Ti, né, articular bonitinho. O próximo passo é tentar fazer ligado, depois é fazer a passagem lá para o Si. Tudo isso é passo a passo, só que tudo isso, depois que for vencido, você já consegue ter várias coisas aprendidas e você consegue essa evolução mais rápida. Então vença esse começo, não desista de aprender um instrumento musical, vença todos esses problemas que você terá no começo, pensa sempre nisso, vai chegar uma hora que você vai com tudo, tá bom? Então a parte mais difícil para mim é esse começo, vença ele e depois tudo fica mais fácil. Muito obrigado, esse foi mais um vídeo para vocês.